Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um livro, eu acho que o mais convidativo de Platão, principalmente para quem está iniciando suas leituras, os livros dele, né? Eu acho que o livro, para a porta de entrada para quem está começando a ler Platão, é a Apologia de Sócrates. Na realidade, é um livro até um pouco diferente do que ele costuma escrever, porque normalmente os textos de Platão estão em diálogos, né? Para exercitar ali a dialética. Mas o texto Apologia é um discurso longo, que é curioso porque na maior parte dos livros o Sócrates critica esse tipo de discurso longo, ou seja, em que não há um diálogo, ou seja, um dia logos, né? Logos, razão, dia com diálogos, ou seja, com a razão. Em que não há esse diálogo, Sócrates critica esses textos discursivos mais longos, uma espécie de monólogo, né? Mas como o Sócrates está aqui no tribunal se defendendo, ele tem que se submeter a esse tipo de discurso e, enfim, tentar fazer a sua defesa perante as pessoas com as quais ele mais criticava na cidade. Então, a apologia de Sócrates, feita por Platão, é uma porta de entrada para quem quer iniciar sua, não só na filosofia platônica, mas na filosofia em geral, porque é, um personagem expoente central na filosofia ocidental é o Sócrates, né? Ou Platão, depende do seu ponto de vista. Há quem diga de que o Sócrates é só um personagem do Platão, há quem diga que realmente os diálogos são fidedignos à realidade, de que aquilo realmente aconteceu, mas enfim, vai ligar não. Vamos agora passar para o próximo slide, que é para falar um pouco do contexto da Grécia no século V a.C. Atenas vivia um período de guerra. O Sócrates, enquanto vivo, ele participou de umas 2 ou 3 guerras, sabe? Participou de várias guerras durante a vida. Inclusive, no texto Criton, que é o período em que ele está ali preso, esperando o período da morte, né, dele, o Criton vai chamar ele para fugir e um dos argumentos dele não fugir é que ele deve retribuir à cidade tudo que a cidade deu a ele. Ele é muito grato à cidade, ele é muito defensor da cidade, mesmo uma cidade tendo condenado ele à morte. Então, ele defende os valores da cidade no sentido de se submeter às regras pelas quais as pessoas impunham a cidade. Cidade-estado, né? Porque a gente chama só de Grécia, mas cada cidade que compunha a Grécia tinha a sua própria autonomia, tinha suas próprias leis, o clássico exemplo de Esparta e Atenas, né? No qual muito se fala de Esparta como se fosse a enrijecida e militarizada, só por isso. Mas, por exemplo, em Esparta as mulheres tinham mais direito a exercícios físicos, tinham um pouco mais de direito, né? Diferente de Atenas, em que elas colocaram mais à margem, principalmente pelo fato de não serem vistas como cidadãs e aí, consequentemente, não podiam participar da vida política. A democracia recém-instaurada busca culpados pelos fracassos da cidade, ou seja, é importante destacar isso. No momento em que Platão vivia, Sócrates, a democracia ateniense, a cidade de Atenas, estava passando por uma crise. Tanto é que se você pegar os 2 maiores textos de Platão, que são a República e as Leis, são textos para falar da cidade, para discutir a cidade, como a cidade deve ser. E aí você tem esse ponto de vista de que o período em que ele estava passando era um período de derrocada da cidade. Atenas estava em crise. Isso tem tudo a ver com o autor e o seu contexto. Um autor, seja de filosofia ou não, sempre vai escrever de acordo com o contexto em que ele está. Então, como Atenas estava passando por um período de crise, eles iam escrever a respeito mais focado em questões da cidade, em como a cidade deveria se compor. Tanto é que depois, ali no período helenístico, que fica entre a Idade Média, que fica entre a Idade Antiga e a Idade Média, pouco ou nada se fala a respeito das questões da cidade. Por quê? Porque o que estava sendo discutido ali era o estilo de vida, como era qual era o melhor estilo possível para se levar a vida. Eram questões mais éticas.
estoicismo, cinismo, terrorismo. Por quê? Porque a democracia tinha acabado, o Alexandre tinha tomado toda aquela região, então não existia mais esse debate dos sofistas, não existia mais esse debate político. Era mais na base do Alexandre mandou, porque ele era o imperador, e tá mandado. Não tinha mais esse diálogo, né? Que se tinha no período da democracia, por mais que a democracia fosse bem diferente do que a gente tem hoje, porque era uma democracia direta, tinha outro conceito do que era ser cidadão, por exemplo, os estrangeiros não podiam participar, era só o homem nascido na cidade. Enfim, era uma democracia um pouco diferente, mas entende-se que ali foi o início da democracia. Nesse contexto, Sócrates foi levado a julgamento, acusado de corromper a juventude e não reconhecer os deuses da cidade. O Tribunal Popular, composto por 501 cidadãos, decidiu seu destino em um dos julgamentos mais célebres da história, ou seja, ele foi condenado pela própria população da cidade. Mas, como eu disse no texto do Criton, ele tem a chance de fugir, ele se submete ao julgamento da cidade. Ou seja, ele não havia feito nada errado e ele tinha consciência disso. Mas pela cidade condenar ele se submeteu ao poder da cidade. Porque na visão dele, se ele fosse contra isso, ele seria injusto. E para viver uma vida injusta, nem valeria a pena viver. E é isso que ele demonstra lá no texto do Criton. Mas aqui, voltando para a apologia, vamos passar para o outro slide. As 3 acusações, tá? A terceira é consequência da segunda, né? Corromper a juventude significa o quê? Como ele dialogava muito com os jovens, e os jovens procuravam bastante professores, seja de filosofia, seja de oratória, por exemplo, Gorgias, o Protágoras, né? Eram ali os mais procurados. Então, e acabavam se deparando com filósofos também. Então, tinha essa rixa entre filósofos e sofistas. E os filósofos, como Platão diz no Tieteto, sempre se procuram com aquilo que é, e os sofistas com aquilo que parece. Tanto é que o Protágoras, no próprio Tieteto, o que seria o que Sócrates encena, o que Protágoras diria, porque Protágoras, na época em que foi escrito o Tieteto, já estava morto. Então, o que o Sócrates diz que o Protágoras diria é que o sábio é aquele que é capaz de convencer as pessoas, ou seja, a pessoa tem uma visão de alguma coisa. O sábio não é o que diz o que aquela coisa é, mas ele é capaz de transformar a visão que a pessoa tem sobre aquela determinada coisa. Mas ele não está preocupado com o que ela é de fato, apenas com mudar a opinião, mudar a opinião com respeito àquilo. Então, por que o Sócrates foi condenado a corromper a juventude? Porque ele levava as pessoas ao questionamento extremo. Tanto é que depois vai se desenvolver ali, séculos depois da morte de Sócrates, uma vertente de que se leva de que não se deve chegar a uma ideia absoluta das coisas, né? De que a gente sempre deve estar questionando, mas não só questionar por questionar, mas sim porque não seria possível encontrar uma verdade. Então, o Sócrates vai fazer esses questionamentos, que é digno, principalmente dos diálogos de juventude e até os diálogos intermediários ali de Platão. Os de velhice já são trabalhados mais outros conceitos. Então, nesses primeiros diálogos, o Sócrates sempre vai estar perguntando o que é a piedade, o que é a justiça, sempre o que é algo. E na maioria das vezes não se chega a uma conclusão. Por exemplo, no livro 1 da República não se chega a uma conclusão que é a justiça. Depois ele vai se desenvolver no resto dos livros, que há estimativas do que esses outros livros, que se chegar a uma conclusão, ele só escreveu anos mais tarde da vida dele. Então, no início da carreira, vamos dizer assim. Então tem esse primeiro julgamento, de que o Mileto acusou Sócrates de corromper os jovens atenienses nos seus ensinamentos. Inclusive, em algum dos livros, o Sócrates está indo lá no tribunal, porque ele já tinha recebido essa acusação, antes mesmo da apologia. Ele recebeu uma acusação e foi se informar lá no tribunal dessa acusação que ele tinha recebido. Mas é em um outro livro que tem esse spin-off, né, vamos dizer assim. Então, a próxima questão é não crer nos deuses. Por que
a sociedade quis condenar a isso. Porque ele questionava tanto as coisas, inclusive algumas ações dos deuses. Por exemplo, é, no texto sobre a piedade, ele tem deuses que fazem algumas coisas, mas tem deuses que, dado as mesmas circunstâncias, fariam outras coisas. Então, como é que você chega a uma conclusão absoluta do que é a piedade? Porque se os deuses têm diferentes atitudes, então você vai dizer que alguns deuses são piedosos e outros não são piedosos, sendo que deuses estão tomando atitudes diferentes. Ora, seria uma espécie de blasfêmia, né, dizer que deuses não são piedosos. Mas, de fato, eles tomavam atitudes diferentes, porque os deuses gregos agiam como seres humanos. E isso é uma percepção muito forte, porque você percebe que não são os humanos que agem como deuses, ao meu ver. São os deuses que agem como humanos. Porque você percebe emoções ali sempre frágeis, brigas. E isso não é passível de uma divindade, né, na minha opinião. Você tem que enxergar a divindade como algo mais sublime, né? Se fosse para ficar brigando entre divindades, era a mesma coisa de brigar entre pessoas. Então, afinal de contas, qual seria a diferença entre seres humanos e deuses? Se eles sempre estão em guerra e brigando, né? Enfim, aí ele não foi acusado de corromper a juventude e não acreditar nos deuses. E o que levou a uma terceira acusação, que seria introduzir novos deuses. Até porque o Sócrates está sempre falando do daimon interior, do Deus interior dele. Não de daimon, não de demônio, mas da voz interior dele. Então talvez isso tenha levado Mileto a querer acusar ele disso também. Mas eu vejo mais como uma consequência da segunda, de não crer nos deuses, do que necessariamente dizer que ele acredita em novos deuses. Mas pode-se dizer que ambas se completam. Inclusive com essa questão de sempre falar do Deus interior dele. Então, a defesa de Sócrates, o método socrático. O método socrático é sempre a busca pela dialética, né? Então, se você lê os textos de Platão, recomendo que comece pela Apologia, mas quando você for ler os outros, você vai ver que é um diálogo, é uma troca de conversas, às vezes frases de uma linha, duas, e o outro responde, e por isso Sócrates vai desmontando certezas que as pessoas costumavam ter. Ele costuma dizer que a mãe dele é uma parteira e ele também é um parteiro, só que de ideias, não de pessoas. E que a profissão dele, entre aspas, né, é até mais difícil, porque você identificar se o parto de ideias diz respeito a uma verdade é mais difícil do que um parto de uma pessoa, porque, enfim, o parto de uma pessoa é mais empírico, né? O parto de ideias tem que fazer esse trabalho racional mais severo. Então, o método socrático é isso, mais de fazer perguntas e respostas. Através de perguntas sistemáticas, ele conduzia seus interlocutores a examinar suas próprias crenças e contradições. Seu objetivo não era humilhar, mas despertar a consciência crítica. E vale a pena destacar que sempre as pessoas costumavam ficar com raiva dele, porque se você pegar os textos para ler, às vezes ele é bem chatinho mesmo em perguntar, mas no final você vê que até que são perguntas necessárias e que se faziam boas perguntar para ficar evidente a ideia. Então, continuando, as acusações, tanto teve o método socrático e agora vamos para as acusações contra o Sócrates. A acusação não foi feita só por Mileto. Duas outras pessoas, diga-se de passagem, era três pessoas importantes e com grande influência na política ateniense, são Mileto, Âneto e Lincoln. Acusaram Sócrates de corromper a juventude e não reconhecer os deuses da cidade. Sócrates argumentou que jamais corrompeu ninguém intencionalmente e que sempre seguiu uma voz divina interior, como eu já falei, o daimon interior, o deus interior dele. E isso pode ter levado, né, a pessoa a acreditar que ele acreditava em novos deuses. Eles acreditarem que ele acreditava em novos deuses. Ele demonstrou que seus acusadores agiam por inveja e ressentimento, não por genuína preocupação com Atenas. A verdadeira razão não era o incômodo que sua filosofia causava aos poderosos. Por quê? Porque ele fazia as pessoas se questionarem e podia esse questionamento todo incomodar a ordem de quem estava no poder. Né? Então, vamos chegando a alguns conceitos centrais do livro.
O que acontece? A sabedoria prática, só sei que nada sei. O que é que significa isso? Como o Sócrates dizia que ele era ignorante, estava cheio de sábios em Atenas, né? Porque os sofistas diziam que sabiam tudo, podiam ensinar tudo, qualquer coisa. E aí o Sócrates, em contrapartida, dizia que não sabia de nada. Ou seja, só sabia de que ele não sabia de nada, só sabia de uma coisa, que ele não sabia de nada. Para fazer justamente esse contraste, né? Esse contraste com os oradores que diziam que sabiam de tudo e que podiam ensinar qualquer coisa. Então, na realidade, isso aqui é mais um contraste que ele faz com os seus rivais, né, vamos chamar assim, da cidade. E por que também nessa frase? Para ele demonstrar a sua ignorância de que ele está sempre aberto a fazer perguntas e que aqui você pode ver que é uma fase bem inicial do Sócrates e do Platão principalmente, porque depois ele vai chegar a ideias universais, como a ideia do bem, a ideia do bom, a ideia do justo. Ele vai chegar a ideias universais depois. Essa questão do só sei que nada sei é mais aplicável aos diálogos de juventude e os iniciais, né? Os diálogos, a primeira e a segunda etapa de vida de Platão, dos escritos. A terceira etapa, boa parte da segunda também, mas a terceira eu vejo que já não se aplica tanto isso porque ele vai chegar em Deus universais, ele sabe de alguma coisa. Na realidade, isso aqui se aplica aos primeiros diálogos para dizer que você questione-se. Essas coisas rotineiras, essas coisas comuns, que todo mundo já julga como normal, você tem que levar ao questionamento. Ao consultar o oráculo de Delfos, Sócrates descobre que é o mais sábio, dos homens, não possui conhecimento absoluto, mas possui um único a admitir sua ignorância. Ou seja, ele era o mais sábio, segundo o oráculo de Delfos, por saber que ele era ignorante. E os outros eram mais ignorantes do que ele, porque não tinham ciência da sua própria ignorância. E ele, pelo menos, sabia disso. E a voz divina interior, né? Acontece que isso é o que ele está sempre citando nos livros e era o que guiava ele a sempre sair perguntando às pessoas, mesmo que isso custe a sua vida, e custou a sua vida esse estilo de vida, esse modo de fazer filosofia, de libertar as pessoas, levar elas para o conhecimento e para que elas não ficassem presas às aparências, né? Fazendo uma apologia aqui ao o mito da caverna, que aparece no livro 7 da República. Para que as pessoas não ficassem presas às aparências, ele tentava libertar elas e por meio dessa voz interior que dizia para ele fazer. Ele também foi falar dessa voz interior lá no livro do Fédon, quando ele está para morrer. E ele nunca quis fazer poesia e arte, porque considerava que muitos disso distanciava as pessoas da verdade absoluta, mas quando ele estava no início de morrer, parece que foi num sonho, essa questão dessa voz interior disse para ele fazer. E aí, como ele estava para morrer, ele não quis tentar a sorte e acabou fazendo algumas, né? A gente não tem acesso a esses poemas dele. Também muito tempo, né? Então não tinha como ter acesso. O legado da apologia. A apologia de Sócrates exerceu influência profunda na filosofia ocidental. Estabeleceu o modelo do filósofo como o questionador insaciável da verdade, inspirando pensadores desde Aristóteles até os existencialistas modernos. A obra tornou-se referência fundamental para debate sobre ética, epistemologia e o papel do intelectual na sociedade, moldando séculos de tradição filosófica. Mas, como documento histórico, a apologia permanece um manifesto atemporal pela liberdade de pensamento e expressão, inspirada em movimentos de direitos civis e defensores da consciência individual até os dias atuais. Então, o que se destaca era a questão de o indivíduo ser autônomo no seu pensamento, de cada indivíduo dar sua própria opinião sobre determinado assunto e que, por meio do diálogos, ou seja, com a razão, se chegar ali a uma conclusão universal. E não que cada indivíduo, como diria Protágoras, seja a medida de todas as coisas, mas que cada um, por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio da razão, se chega ali a um consenso do que é a verdade sobre determinado assunto. Então a gente conclui com a questão dos temas universais, a questão da justiça, a questão dos universais, a questão, por exemplo, que vai ser desenvolvida depois no Criton, do Sócrates permanecer na prisão e obedecer à cidade. Então, se fosse para fazer uma sequência, principalmente temporal, começaria pela Apologia, Criton e Fédon. Mas se fosse para mim escolher uma sequência para se ler, eu lia pela Apologia
e depois começaria com diálogos mais simples. O Criton pode ser, mas o Phaedon já acho um pouco mais complexo para quem está começando. Então, apologia, Criton e depois procura esse diálogos mais simples, para ir se aprofundando aos poucos e ir pegando gosto. E é isso.